Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, educando para um futuro de oportunidades. Olá, eu sou o João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. 7 anos convivendo junto com vocês. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. Mais uma vez aqui nos nossos estúdios, hoje um assunto bem legal, vamos falar muito da cidadania, né? Mais um programa aqui ligado diretamente à cidadania, de todos os movimentos atuais que estamos tendo no Brasil como um todo. E não esquecendo sempre que nós temos que fazer os agradecimentos aos nossos apoiadores culturais. Fadisma, a experiência que você merece e que o mercado exige. Qualidade e inovação na educação para um futuro de oportunidades. E Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Há 30 anos no mercado imobiliário de Santa Maria. Muito obrigado à Fadisma, muito obrigado à Modelo por estarem aqui nos apoiando. Hoje estamos aqui nos nossos estúdios com o tema envolvendo a competência, atribuições e desafios da Câmara de Vereadores e de seus parlamentares. E no decorrer do programa vocês vão entender o porquê que nós escolhemos esse tema hoje para tratarmos. E para falar de tudo isso que eu citei aqui, o nosso convidado é o Procurador Jurídico Legislativo da Câmara de Vereadores de Santa Maria, Dr. Leonardo Cortes. E eu vou chamar Leonardo, eu vou chamar de Léo. Perfeito. Né? Porque nós convivemos aí há quanto tempo, né, dentro da Câmara de Vereadores. Então, Léo, me permite que eu te chame assim Com durante certeza. a nossa programação aqui. Eu quero te agradecer, Léo, a pronta resposta, né, no convite que a gente fez para ti. E exatamente era alguma coisinha que estava faltando, né? Eu acredito que falte um pouco mais, embora nós tenhamos a nossa TV Câmara, que traz essas informações, né, rotineiras e tudo mais, agora com o canal aberto também, uma outra situação importantíssima que nós temos a nível de Câmara de Vereadores, mas que a comunidade tenha conhecimento, né, do que acontece dentro da Câmara, enfim, qual o trâmite, a verdadeira missão, né, e a real missão do vereador, enfim, vai ser um papo bem legal. Obrigado, Léo, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e é motivo de muita alegria a gente poder participar e trocar algumas experiências, fazer um bate-papo. Legal. E levar para a sociedade algum tipo de aprendizado que a gente está tendo lá na Câmara de Vereadores. Verdade, porque, Léo, a gente acaba aprendendo todos os dias, né? São fatos e situações diferentes, né? E a nossa rotina, dá para dizer que não é rotina, né? Que todos os dias, enfim, nós temos uma situação diferente. Mas, Léo, vamos iniciar uma forma desse bate-papo, tu nos dizendo assim, como que é a estrutura da Câmara, né? E dentro da tua visão como o procurador da Câmara. Enfim, aí depois tu nos dares aí a essência, né, da tua missão como procurador dentro da Câmara de Vereadores. Perfeito. Acho que é interessante a gente começar essa conversa dizendo da experiência de 11 anos que a gente está tendo enquanto... 11 meses. Sim. Enquanto procurador, né? Desde o início do ano ali, a gente vem trabalhando, é uma matéria vai fechar um ano agora que tu estás na Procuradoria. Vai fechar um ano. É uma matéria bem específica, é uma matéria que na faculdade mesmo a gente não tem ela muito forte,
tem algumas cadeiras de direito administrativo, que pega a parte de licitações, e o processo legislativo em si não se tem, bem da verdade, né? A gente não atua muito nessas condições. Então, a gente está acostumado, enquanto advogados, a atuar numa determinada matéria em que a gente se especializa. Certo. Mas, como eu sempre digo, todo desafio, né, toda a missão que nos é dada, a gente procura fazer da melhor maneira possível, e estudando e aprendendo a cada dia. Então, a Procuradoria ela tem um sentido muito interessante ali na Câmara de Vereadores, que ela se remete diretamente à presidência da Casa, à mesa diretora, ela assessora no processo legislativo em todas as suas etapas, a própria comissão, os setores da Câmara. É um trabalho de grande responsabilidade, sobretudo na questão de processos licitatórios, em que a Procuradoria da Câmara se torna essencial no procedimento. Ela que dá o segmento para o processo licitatório ou não, enquanto no processo legislativo é diferente. A gente emite uma opinião com base, com certeza, no ordenamento jurídico, mas ela não tem uma responsabilidade terminativa no processo legislativo que acaba para aqueles que são os legisladores, são os vereadores. Basicamente, é essa função de grande responsabilidade na Porque, Léo, tu especificasse aí com bastante precisão, na realidade, esse setor, o teu setor que tu comandas hoje, ele acaba se dividindo em duas situações. A primeira é uma ligação direta com a direção da mesa, né, que está sob a batuta da presidente do Legislativo, ou o presidente do Legislativo, e num outro viés, a questão envolvendo o trâmite todo legislativo que está ligado aos vereadores, né, de forma individual. Né? Nos explica um pouquinho, Léo, como funciona a estrutura iniciando um projeto de lei. Né? Então, o vereador X, ele faz o seu projeto de lei, né? E aí, a partir do momento em que dentro do seu gabinete este projeto está protocolado, conta para nós, para a comunidade, como se desenvolve este projeto. Então, a gente trabalha sempre com a questão da competência e da iniciativa. Né? Quando a gente emite um parecer, a gente trata sobre essas questões. A competência a gente analisa se é próprio do município legislar sobre determinado assunto, que normalmente são assuntos de interesse local. Correto. E depois a gente parte para a iniciativa. Então, um exemplo no caso de vereador, né, num parlamentar, propor um projeto de lei. Então, ele vai analisar se o município pode legislar sobre isso e depois ele vai fazer uma avaliação se ele, enquanto legislador, enquanto vereador do Poder Legislativo, pode impulsionar esse projeto de lei. Ele analisando previamente se pode fazer isso, ele protocola esse projeto numa diretoria chamada Diretoria Legislativa. Dessa diretoria legislativa, falando bem prático, assim, eles fazem uma capinha, capa de um processo, como se fosse um processo judicial, que normalmente a gente está mais acostumado. Faz a capinha protocolando que é aquele coloca projeto número do projeto de lei, tem um número de protocolo, tem o resumo dele, que a gente chama de ementa, e tem os dispositivos que ele vai tratar nesse projeto. Fazendo isso, a diretoria legislativa nos encaminha para a Procuradoria Jurídica, para que a Procuradoria Jurídica analise, emita a sua opinião, veja sobre as questões formais, sobre as questões de competência, de iniciativa. E aí, Coronel Vargas, o que a gente faz? Por mais que seja uma opinião, esse parecer, a gente tem uma responsabilidade enquanto advogados. Correto. Que a gente tem que obedecer uma lei federal, que é o nosso estatuto, que a gente tem responsabilidade, independência sobre o que escreve, e isso é muito sério. Então a gente faz tudo com base na Constituição Federal, a gente cita dispositivos da Constituição Federal, da Constituição do Estado, quando necessário, de outros tipos de leis que têm a ver com a matéria, sobre a própria lei orgânica do nosso município, que é a nossa lei que rege, e depois o Código de Posturas, que dá as diretrizes do que a gente pode e não pode fazer, e a partir disso a gente emite um parecer e conclui sobre esse projeto, dizendo pela normal tramitação dele, ou pela devolução para ajuste, se for o caso de poder ajustar alguma questão, ou pela não tramitação. Então, são 3 tipos de pareceres. 3 tipos. Normal para tramitação, devolve ao autor para ajustes. E não tramitação. Não tramitação. Aí, como é uma opinião, Vargas, o que a gente devolve para a diretoria legislativa? Se for pela normal tramitação, aí vai passar para as comissões permanentes. Pela Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, que é quem, na minha opinião, é uma comissão mais importante da Câmara. Pelo fato de fazer essa análise
e referendar Isso. aquilo que o procurador, né, que a procuradoria fez a análise. Ela pode fazer assim, ela vai analisar a juridicidade, se o projeto é admissível, se está dentro da Constituição Federal, ela faz a análise que a gente faz. Certo. Só que a diferença desse parecer da comissão é que ele é um parecer terminativo. Aí o que quer dizer isso? Como o nosso é opinativo, o parecer da Procuradoria ele não interrompe o processo legislativo. O que esta comissão, né, que é chamada CCJ, dentro da sua sigla, o que esta comissão disser, ela vai dar o andamento. Isso. Se ela decidir, os parlamentares decidirem pela normal tramitação, ela, se for necessário, vai para uma comissão temática. Exemplo, se um projeto que trata de educação, vai para a comissão de educação, meio ambiente, para de meio ambiente, saúde, para de saúde, e assim por diante. Até depois chegar ao plenário para discussão e votação. Certo. Na hipótese de não tramitação, a Procuradoria deu pela não tramitação. A CCJ ainda assim pode dizer que o projeto de lei pode seguir. E não tem problema nenhum nisso. Sim. É uma questão de que eles avaliaram de forma diferente, buscaram outros entendimentos jurídicos. Pode, não tem problema nenhum. O que a gente tem responsabilidade enquanto subscritores de parecer é nos convencer se o projeto está adequado ou não. Mas a análise do mérito, outro tipo de análise seja diferente do técnico jurídico, fica a cargo das comissões. Correto. E para devolver, daí o que acontece, coronel? Antes pela não tramitação, a diretoria comunica o seu autor, o autor do projeto de lei, o vereador, o autor do projeto de lei, dizendo, olha, uma comunicação interna dizendo, deu pela não tramitação. O que o senhor vai querer fazer? Vai dar prosseguimento, não vai dar? E é mais ou menos assim as etapas desse projeto. Sim. Do processo legislativo. Eu acabei não fazendo a observação também pelo outro canal que também acaba chegando nas tuas mãos e da tua equipe, que é o projeto de lei do Executivo. Né? Que o Executivo faz o seu projeto, e aí eu gostaria também que para nós não deixarmos essa lacuna, Claro, né? claro. Então, vai entrar a tua missão envolvendo e da tua equipe o auxílio todo à mesa diretora, né, com a sua presidente, a questão envolvendo os projetos do próprio legislativo de autoria dos vereadores e também a questão desses projetos que vêm do executivo para serem votados na Câmara de Vereadores. Isso. Aí foi bom um ponto que o senhor tocou muito bem, porque a gente precisa também separar as iniciativas. Né? Existem iniciativas que tanto o executivo e o legislativo podem propor, e tem iniciativas que só o legislativo pode propor, e tem iniciativas que só o executivo pode propor. É o que a gente chama, tem a iniciativa que a gente chama de geral e a iniciativa reservada ou privativa, que daí se distingue conforme a lei, conforme a matéria também. Sim. Um exemplo que eu posso lhe dar que só o executivo pode propor é a questão da própria organização administrativa. Sim. Questões que tenham a ver, que sejam atinentes às secretarias, criações de cargos do executivo, questões orçamentárias. E até sobre questões orçamentárias, de cunho financeiro, a gente tem uma peculiaridade também, que é um detalhe que isso veio evoluindo ao longo do tempo no processo legislativo. Um exemplo, se o legislativo, se um vereador quiser propor uma isenção de um imposto, certo, de um tributo, existe uma competência entre legislativo e executivo que a gente chama de concorrente. Ou seja, o legislativo pode, mas tem que obedecer alguns critérios. Certo. O executivo, quando propõe essas questões orçamentárias, fatalmente ele tem que trazer junto com o seu projeto de lei a estimativa de impacto orçamento financeiro. Para dizer se essa isenção, por exemplo, se essa renúncia de receita que vai dar isenção, sim, pode ser feita ou não. Ou qualquer outra questão que envolva orçamento tem que ter essa estimativa. Muito bem fundamentado, com certeza, para instruir todo o processo. Exato. O legislativo é a mesma coisa. Pode propor ações dessa natureza? Pode, mas tem que ter estimativa, porque um exemplo que eu dou sempre, Vargas, é o seguinte. A gente trata como se eu, em legislativo, sim, o senhor, enquanto executivo, eu querer mexer na ordem da sua casa. Certo. Para a gente tornar bem prático aqui o nosso bate-papo. Isso. Eu não posso interferir nas questões atinentes à sua residência, porque eu não moro lá, eu não sei qual é a sua receita, eu não sei quais são as suas despesas, e entre legislativo e executivo a gente acaba fazendo essa comparação, que é primária, mas ela é bem, sim, dá bem para entender, né? Para fácil entendimento. Exatamente. Então o legislativo, se ele quiser interferir ou criar uma atribuição, ele vai ter que dizer o porquê e de que forma vai ter que fazer isso.
E no caso de atribuir ou querer aumentar despesas do executivo, a gente tem que comprovar por meio dessa estimativa do impacto financeiro orçamentário. Correto, perfeito. Léo, uma situação também que nos remete a algumas dúvidas, né? Que a comunidade deve ter e que a gente acompanha, está ligado aí sempre nas ruas, é o fator que dentro do dentro dos legislativos, o legislativo que mais, e aí evidentemente quando eu falo isso eu falo nível municipal, estadual, federal. O municipal é aquele que está mais próximo do seu eleitor, do cidadão, né? Por quê? Porque eu sempre digo aqui no meu programa, Léo, muitas vezes, que quando perguntam aonde que a gente mora, nós não vamos dizer que eu moro no Brasil ou que eu moro no Rio Grande do Sul. Eu vou dizer que eu moro em Santa Maria, ou seja, eu me remeto ao município onde eu moro, né? E dentro desta rotina que o cidadão tem, né, que ele sendo vereador, ele está em contato direto no supermercado, no açougue, na feira, enfim, nas ruas da cidade, ele está em contato rotineiramente com esse cidadão, né, com a sociedade onde ele vive. Por isso da importância que a gente dá, Léo, para o vereador, né, e que muitas vezes não é bem vista desta forma. Por isso eu gostaria que tu complementasse para nós esta relação vereador com a sua comunidade dentro dos aspectos de atribuições, né? A verdadeira atribuição ou a real atribuição do vereador na sua comunidade. Certo. Se o senhor me permitir, eu vou usar uma frase que eu confesso que eu não lembro quem disse, mas eu ouvi alguém dizer que tal pessoa disse que a Câmara de Vereadores seria o para-choque da sociedade. Verdade. Que é onde tem os maiores embates, os maiores reflexos, né? Que é a ressonância muito forte no município. E também quero fazer uma reflexão lá do período colonial, em que os vereadores tinham algumas atribuições e competências muito maiores, infinitamente maiores do que se tem hoje. Então, de lá para cá, que, né, já faz alguns anos aí, para os vereadores foi dado algumas outras atribuições, principalmente com a Constituição de 88. Claro que isso já veio antes, numa Constituição de 1934, começou a mudar as competências e atribuições do vereador. Sim. E agora os vereadores têm atribuições de fazer alguns tipos de projetos de lei que podem não causar muito impacto na sociedade. Antes o vereador, antes que eu digo no período colonial, por exemplo, ele tinha, além de fiscalizar, ele tinha o poder de decidir. Sim, era bem mais amplo. Exato. A amplitude da sua competência era bem maior. Ele executava. Hoje o vereador não executa. Hoje o vereador, ele legisla, ele fiscaliza. E não quer dizer que não seja importante, é muito importante o papel do legislativo justamente por essa fiscalização. Correto. Então, o vereador ele faz uma indicação, ele faz um requerimento, ele faz uma solicitação de informações, ele solicita documentos para ver se um processo X, seja licitatório ou mesmo legislativo, está de acordo com a legislação. Então, assim, há uma competência, há uma atribuição. Agora, o que a gente está participando de um projeto também, Vargas, que é Construindo Cidadania nas Escolas do município. Onde muito legal. É mais ou menos o que a gente faz aqui, trocar uma ideia com o ensino fundamental. E lá eu digo para eles, porque é o que mais pergunta, é o que mais tem de questionamento, esse vereador. O vereador não manda tapar buraco, o vereador não sei o que lá. Isso. E eu digo assim, olha, o vereador ele não tem essa atribuição. Ele pode fazer um requerimento, ele pode indicar, ele pode fazer qualquer outra coisa, menos pode fazer uma reunião com o secretário da secretaria respectiva, mas ele não pode fazer um projeto de lei para dizer que em tal rua, em tal bairro tem que ser feito o asfalto, enfim, porque isso entraria numa atribuição que não compete ao legislativo, e sim ao executivo. Executivo é quem executa, o legislativo é quem legisla, que legisla quer dizer discutir e votar questões que o próprio executivo manda e também de própria iniciativa do Poder Legislativo. Então isso é muito comum. O vereador não pode, por exemplo, Vargas, fazer um projeto que aumente, que cause despesas para o executivo. Isso a gente vai no exemplo da nossa residência. Né? Eu não posso interferir na casa do outro. Né? O que a gente fala nas escolas para eles entenderem é isso. Então, assim, as atribuições, elas estão na lei orgânica. Claro que a gente faz uma simetria desde a Constituição do Estado, quando necessário, e da lei orgânica que diz o que compete ao Legislativo. E também o regimento interno da Câmara de Vereadores também dispõe sobre algumas questões
que dão atribuição e competência ao vereador. Perfeito. Mas a gente precisa separar bem isso, porque senão cai no que o senhor diz, né? Que algumas coisas querem atribuir ao legislativo que não compete ao legislativo. Correto. Léo, nós vamos fazer um intervalinho, tá? Vamos fazer um rápido intervalo aí e na segunda parte do nosso programa a gente vai debater um pouquinho mais a miúde algumas coisas aí que estão dentro da rotina também, né? Como é esta rotina tua junto com os vereadores, junto à Câmara de Vereadores, tá bem? Perfeito, está certo. Maravilha. Bem, vocês estão vendo que o objetivo nosso hoje é fazermos essa discussão, mas trazer um pouquinho para a comunidade como que funciona, né? Pela palavra do procurador, que, como o próprio nome já diz, né, o procurador jurídico da Casa Legislativa, ele tem o amplo conhecimento de tudo que acontece lá dentro, nada passa na Casa sem antes ter passado pelo setor jurídico, então ele tem uma amplitude de conhecimento. E é isso que a gente está tentando trazer um pouquinho para vocês, diante de todo esse cenário que nós estamos vivendo aqui em Santa Maria e também a nível nacional. Não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, educando para um futuro de oportunidades. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Vamos retornando então com esta edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Eu faço sempre aqui a observação, 7 anos, entrando já quase que no 8º ano deste programa, e eu quero sempre agradecer aqui vocês que nos dão essa audiência, que nos proporcionam a alegria de nós estarmos aí todas as semanas na casa de vocês. Muito obrigado por esse carinho, muito obrigado pela confiança que vocês têm no Cidadania e Segurança Pública. A TV Santa Maria nos proporciona isso e nos dá também, então, todo este apoio para nós seguirmos nesta caminhada que é de orientar, enfim, de nós trocarmos ideias, trazermos aqui assuntos interessantes, né, como o de hoje. Por que este assunto de hoje? E isso que eu prometi para vocês lá no primeiro bloco. Nós estamos vivendo uma situação bem atípica em termos políticos, nível nacional, nível estadual e também, por que não dizer, no nível municipal. Então são muitas coisas acontecendo e que nós temos que prestar muita atenção no que está acontecendo em Brasília, no que está acontecendo em Porto Alegre com o governo do estado e o que está acontecendo aqui em Santa Maria. E o cidadão, como este programa tem uma ligação forte com a cidadania, o cidadão tem que participar de forma cada vez mais ativa deste processo, para não só
na época da eleição, ele ir lá e depositar o seu voto na autoridade ABC, no cidadão ABC. Não, ele tem sim que fiscalizar esta pessoa que ele depositou o voto, ele tem que exercer a sua situação de cidadania durante todo este período legislativo. Léo, mais ou menos isso que eu gostaria de dizer aqui para a comunidade e justificar o porquê, né, da tua vinda hoje até aqui. E uma das coisas que a comunidade sempre nos pergunta, vem cá, por que cada Câmara de Vereadores em diferentes municípios tem números de vereadores diferentes, no nosso caso, Santa Maria, 21 vereadores. O porquê desta troca que aconteceu, Léo? Porque nós já tivemos um período com 14 vereadores, passamos a 21 vereadores. Como se dá essa questão do número de vereadores em cada município? Isso é a Constituição Federal determina por número de habitantes, e Santa Maria, se eu não me engano, 21 vereadores é de 100 mil a 300 mil. Então Santa Maria está dentro desse parâmetro, e aí foi uma emenda constitucional que foi feita, e essa alteração se deu por conta disso. Perfeito. E Santa Maria tem 21 e tem bastante trabalho para 21 vereadores, né? É bom que fique bem registrado, assim. E eu acredito que esse número seja suficiente pelo número de habitantes, né? E que pelas regiões da cidade também. A questão representativa pelo tamanho da cidade. A gente não pode ter 21 vereadores em Porto Alegre, por exemplo. Sim. Então, é uma questão, claro, se quiserem discutir um número, mas a proporção de habitantes é interessante ter. É a questão proporcionalidade. Exatamente. Isso. E casualmente, Léo, tu me lembraste agora, me veio na mente a questão envolvendo o novo censo do IBGE, que está previsto agora para 2020, né, e que deverá fazer algumas modificações, porque o IBGE, né, é o órgão competente em dizer, né, em fornecer essas informações a nível nacional. Então, agora, 2020, nós teremos, então, um novo censo, aí, a nova contagem de várias situações aí a nível nacional. Sim. Léo, como eu fiz algumas anotações aqui para a gente não perder nenhum ponto aí para discutir contigo. Na tua visão, dentro dessa rotina que tu tens dentro da Câmara, qual seria na tua visão, qual seria o principal desafio, né, que os vereadores estão tendo, né? Porque nós estamos vivendo, Léo, no terceiro ano legislativo, né? O ano que vem nós teremos eleições, né? E então o vereador hoje nós estamos praticamente nos aproximando aí, estamos em novembro, nos aproximando do final do ano, e tem mais um ano então dentro o seu tempo, né? O seu tempo como vereador de 4 anos. Quais os desafios que tu estás verificando aí dentro da Câmara hoje? A gente tem alguns tipos de pensamento, enquanto cidadão, né, em pessoas uma pessoa que se envolve diretamente na política, e aí eu quero fazer um convite para toda a sociedade, para todos os cidadãos de Santa Maria, que minha mãe falava assim, que quem não se envolve na política vai ser governado por quem se envolve, né? Bem isso. A gente tem que se envolver, às vezes é desgastante, tem debates, mas o respeito, acho que acima de tudo, tem que prevalecer sobre qualquer opinião divergente ou até mesmo partidária, né? A gente tem que ter essa consciência. E eu acho que o grande desafio do Parlamento santamariense é o trabalho contínuo durante todo o ano do mandato do vereador, né? Eu também já tive a oportunidade de chefiar gabinete de parlamentar, sei bem como é que funciona o trabalho. Já tive a oportunidade de trabalhar em secretaria de município enquanto executivo, né, executando políticas públicas, e é desafio de um lado e do outro. Nunca há um órgão público tranquilo, uma por orçamento, outra por deficiência de pessoal, talvez, de material, mas eu acho que o trabalho parlamentar ele se dá durante todo o tempo. O senhor disse que agora vem um ano eleitoral. Eu acredito muito que qualquer parlamentar ele vai colher frutos do seu trabalho, né? Tem aquela máxima de quem planta colhe, é exatamente isso. Sim, né? Sim. Os desafios eles se dão sempre no primeiro dia, lá do ato da posse do parlamentar, ali ele já começa um desafio.
porque ele vai estar na vitrine, já é desgastante ter participado, um ato de coragem ter participado de um pleito. Verdade. Não é fácil dar o teu nome à disposição para tentar fazer uma diferença numa sociedade que a gente pode dizer até que é uma sociedade caótica, doente sob vários aspectos. Mas eu acredito que a colheita daquele que trabalhou ano a ano, que foi lá na comunidade, né? É o que a gente observa enquanto trabalhando num órgão que é consultivo, ali na Procuradoria, é o que a gente vê por projetos de lei que são propostos, por requerimentos que são propostos, por solicitações que são propostas. Então a gente acaba tendo mais ou menos essa visão, nessa ótica enquanto cidadão. Diante desta tua visão, me chama a atenção agora também aqui, eu gostaria que tu fizesse uma observação desta chamada que nós estamos fazendo, que a comunidade participe mais desta rotina, enfim, né? Porque tudo que é resolvido dentro da Câmara de Vereadores e junto ao Executivo, evidentemente, que vai ter o reflexo direto na rotina do cidadão, né? Seja ele no seu deslocamento, seja ele na sua planilha de impostos, seja eles no serviço público, enfim, total. E uma das coisas que a gente mais nota, né, dentro do Legislativo é o fator de que a comunidade não participa de forma efetiva nas audiências públicas, por exemplo. Certo. Né? Qual o teu diagnóstico a respeito? Em primeiro lugar, eu gostaria que tu comentasse Sim. o que é audiência pública para a comunidade e depois dizer o porquê que a comunidade não participa. Certo. Vou fazer uma reflexão muito interessante aqui. Agora o senhor me remeteu a um pensamento que eu até acabei me furtando de dizer aqui. Sim. Das iniciativas de projetos de lei, a gente tem uma que é muito interessante, que já a gente está falando de povo, né? Que é a iniciativa da ação popular. Um projeto de lei que pode ser proposto pela ação popular. A comunidade pode propor também. Exatamente. Aquele percentual de 5% dos eleitores pode se juntar, colher assinatura. Não precisa ter uma técnica legislativa, porque isso vai ser regulamentado pela própria casa e depois a gente consegue ajustar. Então, essa é uma participação que a comunidade já pode ter. A outra que o senhor falou da audiência pública, as audiências públicas elas ocorrem por uma determinada matéria. Um exemplo que obrigatoriamente acontece é aqueles projetos de lei complementar, que é um projeto mais especial, ele é específico, ele é criado uma comissão especial, além da análise jurídica, é criado, e agora também passa pelo crivo da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e passa por essa comissão especial que é formada pelos vereadores. E obrigatoriamente tem que ter uma audiência pública, para que a comunidade pode até propor emendas ao projeto. Ela faça a discussão e também faça a discussão, proposição, né, de emenda. Teve temas importantíssimos que até nesse ano teve audiência pública, né? Tem aquela audiência pública das leis orçamentárias, Sim, a lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual, a lei orçamentária anual, isso tudo a comunidade pode participar, né? E ali expor, não precisa ter um conhecimento específico. Não, ao contrário, até ela deve ir, Léo, justamente para ela aprender. Vem cá, como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? O que nós podemos fazer? Enfim, ela questionar o legislativo. E tem vários mecanismos, Vargas, assim. Na Câmara, por exemplo, tem um mecanismo chamado, não é especial da Câmara, em todo órgão público tem isso, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, que a gente chama de SIC. Certo. Que é gerenciado por uma servidora e qualquer cidadão pode fazer qualquer tipo de questionamento sobre qualquer coisa que, por lei, tem um prazo determinado de 20 dias que tem que ser dada uma resposta ou tem que ser dito que vai ser feito um encaminhamento até que a pessoa seja satisfeita no seu questionamento. Então tem mecanismos, tem a internet hoje, que é um baita veículo. Verdade. Mas eu também gostaria de fazer uma sugestão, não só pela internet, não só pelas redes sociais, porque pelas redes sociais a gente fala muita coisa que na frente a gente não fala. Ou a gente recebe a informação que vem da internet e também se acomoda porque não está olho a olho com a pessoa, com o cidadão. Então ir na Câmara é importante, participar das sessões plenárias são importantes, por mais que hoje tenha esse veículo de TV aberta, mas é importante a presença lá, é importante falar com o vereador, com o parlamentar, procurar o nosso setor lá jurídico também, a gente está aberto a tirar dúvida, enfim. Tirar dúvida sobre qualquer projeto que se julgue relevante, né? Tem projetos que passam pela Câmara que mudam o norte da cidade. Sim. O convívio da sociedade. Correto. O modo que a gente estava acostumado a viver em sociedade vai mudando por conta de projetos de lei.
E daí eu volto à frase da minha mãe. Se a gente não... Quando a gente acorda, a gente já está sendo legislado por uma proposição feita e eu não participei dessa proposição. Pô, mas eu não sabia, não, parei um pouquinho. Exatamente. Faltou o acompanhamento. Tem diversas leis, diversos projetos que podem ser acompanhados pelo site da Câmara e eu acho que o cidadão, tenho certeza que o cidadão precisa se envolver mais. Correto. Léo, esta questão envolvendo, então, todo esse processo, essa relação aí do vereador com a comunidade, como é que tu fazes essa observação de que o diagnóstico, aquele que eu falei para ti, né? Por que será que o cidadão ele não se envolve? A gente está notando agora, de repente tu falaste em rede social, que com essa facilidade, né, com esta ferramenta nova que surgiu aí, a internet me dá essa globalização da informação, por que ainda o cidadão não está tão comprometido assim com este processo? Sim, eu acredito assim, Vargas, que tudo é muito novo, a gente está experimentando, a gente vê as transformações, as etapas da própria rede social. Se a gente for resgatar as fake news que surgiram e foram um fenômeno negativo, né? Um fenômeno negativo nas redes sociais, a gente ia atrás da informação. E às vezes a internet nos dá um conteúdo que aparentemente é mastigadinho, pronto, e é que nem eu sou da era do micro-ondas, né? Que Isso. É tudo muito instantâneo, só que ao mesmo tempo a gente deixa de pesquisar e a fundo na informação. Então, o vereador e a comunidade, esse contato, o olho no olho, o tocar, o estar perto, o tirar a dúvida, o sentar na frente e perguntar, eu acho que isso que acaba sendo o substancial dessa relação entre legislativo e comunidade. Porque senão o ser humano é assim, ele acaba tendo as coisas mais mastigadas, mais fáceis, que é essa geração que a gente está enfrentando, acaba se acomodando e não indo atrás do verdadeiro conhecimento e de repente até se dando por satisfeito com aquilo que chega até ele e não indo atrás. Né? Sim. Léo, já nos avisaram que o nosso tempo estourou, né? Então, quando o papo é legal, o tempo voa mesmo. Léo, eu gostaria que tu deixasse aqui, né, para a comunidade de Santa Maria, da região, enfim, que nos assiste, o que tu deixas aqui como reflexão, né, em termos de participação da comunidade, como também a questão envolvendo o ano legislativo e também o 2020 que se aproxima com uma nova eleição, né, nível municipal, onde tem um acirramento maior, porque a situação é aqui que acontece, enfim, dentro da Procuradoria. Tu como procurador, o que tu nos deixa como reflexão para nós encerrarmos o programa? Eu deixaria de forma bem rápida e resumida, assim, não deixem para a última hora, não deixem para o ano eleitoral, nem para as vésperas da eleição, para tentar se decidir o rumo que vai dar a cidade de Santa Maria. Pesquisem, vão atrás, tem mecanismos, instrumentos legais para isso e se envolvam acima de tudo, Vargas. Se envolver, seja com o parlamento, seja com o poder executivo, com qualquer órgão público, para tentar ir atrás da informação correta e aí poder decidir de forma que melhor o cidadão achar. Maravilha. Léo, eu quero te agradecer aqui, né, em nome da TV Santa Maria e em nome especialmente do programa, né, Cidadania e Segurança Pública, a tua disponibilidade, esse papo bacana que a gente teve aqui, legal, né, bem didático, enfim, que a comunidade tenha absoluta certeza que entendeu, né, e que não seja aqui o último, né, o primeiro e último, e sim em outras oportunidades do Léo voltar aqui a bater um papo com a gente, tá bem? Que ótimo, muito obrigado, agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Léo, muito obrigado. Pessoal, o que eu digo sempre, quando eu estou no término do programa, se faz análise aqui do que a gente se propôs e eu tenho certeza que ficaram outros assuntos a serem questionados, tenho certeza disso, mas ele também teve como objetivo isso, né, de despertar algumas curiosidades e algumas respostas que o Léo não deu, algumas perguntas que este apresentador também não fez, mas envie para nós, né, através de todos os nossos canais de comunicação, envie para nós essas perguntas, enfim,
para que a gente dê essa resposta em forma definitiva. Mas o grande objetivo tenho certeza que foi alcançado, ou seja, de despertar em cada um de vocês esse aspecto cidadão, né? Como o doutor Leonardo falou para nós. Não deixe para a última hora, né? Aquela história, olha, eu não gosto de política. Não deve ser assim, não deve ser assim, porque nós vivemos política todos os dias e nós somos comandados e guiados por políticos em todos os níveis. Então nós precisamos sim escolhermos as pessoas certas, precisamos dar a nossa contribuição e dizer, olha, eu como cidadão estou fazendo a minha parte. Se cada um fazer a sua parte, nós sem dúvida nenhuma vamos ter uma sociedade mais justa, uma comunidade com mais integralidade dentro daquilo que nós esperamos. Sabemos que vivemos uma série de problemas, aqui em Santa Maria, por exemplo, uma série de problemas, mas aí tem que ter sim a colaboração e tem que ter o apoio de todos, né? De uma grande corrente para nós vivermos melhor aqui em Santa Maria, que é a nossa cidade e na cidade onde nós moramos. Este é o lugar onde nós moramos, criamos os nossos filhos e temos todos os nossos familiares e amigos, tá bem? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar aqui sempre conosco e lembrando sempre que os nossos programas vão ao ar todas as terças-feiras de forma inédita, às 21h15, depois com mais 3 repetições, às quintas-feiras às 15 horas e sextas e domingos às 23 horas. Muito obrigado, até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço! Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, educando para um futuro de oportunidades.